e esperei a PEC dos precatórios. Por quê? Porque tudo indicava que a PEC não ia passar. O Arthur Lira já estava acusando o Rodrigo Pacheco já estava acusando o Arthur Lira, já estava um quebra-pau no Centrão, e ninguém imaginava que o PDT, partido do Ciro Gomes, ia trair. Ninguém imaginava. Sem os votos do PDT, a PEC não ia passar, e dava para ver o desespero do Arthur Lira até mais ou menos 11 da noite, que foi quando fechou o acordo com o PDT. Ok. Eu gravei o vídeo e acabei agendando sem querer. Eu ia pro ar o vídeo que foi ao ar agora, meio-dia, que era o vídeo do TSE. Só que eu coloquei sem querer o vídeo falando que o Arthur Lira não tinha conseguido aprovar, porque era o que estava acontecendo até o momento que eu gravei o vídeo, 11h30 da noite, meia-noite. O que acontece foi o seguinte: logo depois de eu gravar o vídeo, estavam ali falando os líderes das bancadas, que eles falam antes da votação. Eu vejo o líder do PDT, e ele fala: olha, a nossa recomendação é o sim. E aí o Arthur Lira dá um sorriso e fala: olha, eu quero garantir aqui em plenário todos os acordos que eu falei contigo na reunião que tivemos alguns minutos atrás. Todos os acordos serão mantidos. Naquele momento eu falei: o PDT se vendeu. O PDT se vendeu para um projeto que dá 60 bilhões, na verdade são 90 bilhões, para o Bolsonaro roubar da maneira que ele quiser. É isso. Bolsonaro e Arthur Lira terão 90 bilhões para roubar. Dizem eles que vão gastar 30 bilhões no Auxílio Brasil. Então sobram 60 bilhões de reais em pleno ano eleitoral para o Bolsonaro e Arthur Lira roubarem e comprarem votos de deputados e comprar a reeleição, que é o objetivo do Centrão, que é eleger pelo menos uns 300 deputados do Centrão e reeleger o Bolsonaro presidente da República. Veja bem, 60 bilhões de reais é a maior compra de votos da história, é o maior roubo da história do Brasil. Vamos lembrar que toda a Lava Jato, que ficaram 5 anos batendo no PT, mesmo sendo que vários dos crimes eram cometidos pelo José Serra, pelo Aécio Neves, por não sei quem do MDB, por gente do Partido Progressista, mas batiam no PT por 5 anos pela Lava Jato. Toda a Lava Jato foram 55 bilhões de reais. O dinheiro movimentado, não dinheiro roubado, movimentado, de lá para cá, de cá para lá. Já esse roubo de ontem foram 60 bilhões de reais. O PDT, partido do Ciro Gomes, vendeu o Brasil ao fascismo, ao bolsonarismo, ou seja, tudo que é de pior na política brasileira, por uma fatia pequena desses 60 bilhões de reais. Eu vou dar aqui nome aos bois, quem são os traidores do partido do Ciro Gomes. Olha, aturei cirista canalha, dizendo que, olha, o PT não é oposição a Bolsonaro, o PT não quer o impeachment, olha, o Lula não se posiciona pelo impeachment. Tem mais de 200 posts do Lula no Twitter e no Facebook, fora as entrevistas falando de impeachment. Mas não, o PT não quer o impeachment, o PT quer o Bolsonaro. Aí chega numa votação de PEC, o partido do Ciro Gomes trai o povo brasileiro, trai o Brasil e vota para dar um cheque em branco de 60 bilhões ao Bolsonaro. E a justificativa deles, que eu vou falar já, é a pior. Primeiramente, se você é contra o Bolsonaro, se você é fora Bolsonaro, fora a PEC, fora todos esses bandidos, inscreva-se aqui no canal, aproveita também curte o vídeo, que aqui é oposição de verdade. Aqui a gente faz oposição em todas as redes, faz oposição nas ruas, e aqui a gente apoia o partido, tô até de vermelho aqui, o partido que não se vende ao bolsonarismo, o partido que lá o partido inteiro votou não na PEC de ontem, não o PDT, que sempre que precisa, metade do partido trai e vota com o bolsonarismo. Ou o PSB também, sempre que precisa, metade do partido vota com o bolsonarismo. Ontem 10 deputados do PSB votaram com o bolsonarismo. Vou dar aqui nome a todos os bois. Vamos dar nome aos bois? Primeiro, um adendo. O Ciro, hoje de manhã, ele publicou um texto lá no Twitter dizendo que vai suspender a sua candidatura por conta da votação da PEC. Olha, sabe o que tá me parecendo? Um jogo. O PDT se vendeu e aí o Ciro falou: opa, ótimo, vendam-se, e aí eu retiro minha candidatura. Isso tão parece que é um jogo que o líder do PDT foi procurado pelo portal Metrópolis, ele falou: não, mas o Ciro não conversou com a gente, o Ciro nunca pediu pra gente votar contra. Não, estranho ele fazer isso, estou sabendo agora pelas redes sociais. Quer dizer, se ele quisesse articular contra, ele articulava com os deputados, mas os 6% achou uma saída honrosa da eleição. Opa, pra que eu vou perder tempo, fazer campanha? Deve ser um saco o candidato viajar o país inteiro, tudo mais, sabendo que vai perder. Uma coisa é o Lula fazer campanha com chance de ganhar. Outra coisa é o Bolsonaro fazer campanha com alguma chance de ganhar. Outra coisa é o Ciro, 6%, fazer campanha, vai lá pro Acre, aí do Acre vai pro Rio Grande do Sul, aí do Rio Grande do Sul pro Mato Grosso, aí vai lá no interior, pega estradinha de terra, tudo mais, 3 meses sabendo que vai perder. Então ele achou uma saída honrosa. É isso, essa é a impressão que dá. Aí o presidente do PDT, Carlos Lupe, outro
canalha, sem vergonha, é muita falta de vergonha na cara, falou que entrou no STF contra a votação, porque o Arthur Lira atropelou o regimento da Câmara. Sabe qual é a chance disso dar em alguma coisa? Zero. Eu sei e você fique sabendo agora, zero. O STF vai falar, não, é problema da Câmara, a gente não vai interferir, porque o Arthur Lira deixou deputados que votam no exterior votarem, que estão no exterior votarem, coisa que é inédita, o deputado que nem está no Brasil votar. Eu já tinha adiantado isso. Isso tanto não era surpresa que eu já tinha falado isso anteontem. Eu falei, olha, o Lira vai deixar os deputados que votam, que estão no exterior, votarem. Todo mundo já sabia que o Lira ia fazer isso, todo mundo, só o Carlos Lupe do PDT que não sabia. Em vez de ele controlar a bancada dele, em que 70% dos deputados traíram e se uniram ao fascismo, ao bolsonarismo, a 600 mil mortes, ao roubo de dinheiro público por 60 bilhões de reais que se venderam da pior maneira possível, não, ele entra no STF para fingir que tá fazendo alguma coisa. Olha, mas é nojo que eu tenho de uma pessoa dessa. Agora vamos dar aqui nome dos deputados do PDT que votaram sim. Tá aqui, ó. Afonso Mota, PDT do Rio Grande do Sul. Alex Santana, vou ler aqui, PDT da Bahia. André Figueiredo, amigão do Ciro Gomes. Amigão, são amigos há mais de 20 anos. André Figueiredo e o Ciro Gomes estão juntos sempre. Votou a favor. É engraçado, dos 5 deputados do PDT do Ceará, 4 votaram a favor. Aí o Ciro fala que é contra. Entre eles, o melhor amigo do Ciro, que é o André Figueiredo, votou sim. Aí, Dagoberto Nogueira, votou sim. Eduardo Bismarck, PDT do Ceará, votou sim. Fábio Henrique, PDT de Sergipe, sim. Félix Mendonça, PDT Bahia, sim. Flávia Moraes, PDT Goiás, sim. Flávio Nogueira, Piauí, sim. Aí, Leônidas Cristino, do Ceará, também, sim. Mário Heringer, de Minas Gerais, sim. Roberto Monteiro, Silva Cristina, Subtenente Gonzaga, Túlio Gadelha, não. Subtenente Gonzaga e Volney Queiroz, todos esses votaram sim, são deputados do PDT. E agora vamos do PSB, outro partido que se diz esquerda, está querendo impor o vice do Lula. O PSB está querendo impor o vice do Lula. Ou você nos dá vice, ou a gente não te apoia em nada. É o PSB. O PSB deu 10 votos, a PEC passou por 5. Se o PSB não traísse, ou o PDT não traísse, ou a traição desses dois partidos fosse um pouquinho menor, se eles fossem um pouquinho menos bolsonaristas, um pouquinho menos sem vergonha, a PEC não teria passado. Em primeiro turno, tem ainda o segundo turno. Por isso que é importante dar nomes aos bois para pressionar. Quem for do seu estado aí, pressione esses vagabundos que votaram sim. Agora, ó, tem mais aqui do PSB, vamos lá. Alex Machado, do Paraná. Cássio Andrade, do Pará. Tá ruim aqui. Hernindinho Madeira, de Minas Gerais. Jefferson Campos, de São Paulo. Júlio Delgado, de Minas Gerais. Lúcio Bayer, do Rio Grande do Sul. Luciano Dutti, do Paraná. E tem mais um aqui. E Ricardo Silva, de São Paulo. E Rodrigo Coelho, de Santa Catarina. E Rosana Vale, de São Paulo. Todos esses do PSB deveriam ser de esquerda, votaram sim. Até a Tabata Amaral votou contra. Só para que você tenha ideia do que aconteceu. E ficou claríssima na fala do Arthur Lira que teve um acordo dele com o PDT, ou seja, ele comprou os deputados do PDT. Ontem eu falei, são 308 votos, isso dá, numa conta mais ou menos rapidamente feita, 194 milhões de reais para cada deputado. Eu lembro que 6, 7 anos atrás, quando saiu a manchete, olha, o Serra recebeu 23 milhões da Odebrecht, lembra disso? Era um escândalo, nossa, 23 milhões, o cara rouba muito, nossa, hoje os caras estão se vendendo por mais de 100 milhões e ninguém fala nada. Quantos minutos de Jornal Nacional? O Jornal Nacional vai ter que fazer umas 10 edições extra para dar o tamanho desse escândalo, que são os deputados se vendendo. E olha que a Globo tá contra isso, o Globo tá descendo a lenha no Arthur Lira, no Bolsonaro, em todo mundo. E às vezes eu falo, ó, a oposição verdadeira ao Bolsonaro é o PT. É o PT, a oposição verdadeira ao fascismo é o PT. Quando teve a PEC 5, 3 semanas atrás, em que o Arthur Lira sofreu uma derrota, porque ele articulou para que o Conselho Nacional do Ministério Público pudesse mudar a sua composição para que os procuradores pudessem finalmente começar a ser punidos, no caso do Deltan Dallagnol, todos esses da Lava Jato, e isso foi uma imposição de toda a classe política ao Arthur Lira para que ele se tornasse presidente da Câmara, ou seja, era uma coisa que dependia, ele inclusive vai colocar para votar daqui a algum tempo. O PSOL e parte do PSB votaram contra. Ou seja, eles votaram a favor do Sérgio Moro e a favor da impunidade do Deltan Dallagnol e de todos esses bandidos da Lava Jato que ficaram 5 anos
perseguindo o PT, colocaram o Lula na cadeia sem provas e colocaram o Bolsonaro na presidência. Todos eles apoiaram a presidência do Bolsonaro. Ou seja, o PSOL e parte do PSB mais da metade do PDT votaram junto com o Sérgio Moro e com a Lava Jato, que são tão fascistas quanto o Bolsonaro e que elegeram o Bolsonaro. Isso a gente não precisa nem falar. Qualquer pessoa que lembra um pouquinho de como era o Brasil em 2017 e 2018, lembra que a Lava Jato elegeu o Bolsonaro. Tá. Inclusive o Moro foi ministro do Bolsonaro. Aí chega agora, que é uma votação para dar um cheque em branco de 90 bilhões para o Bolsonaro. Ele tá prometendo que 30 vão para o Auxílio Brasil. Será? Será? E 60 bilhões, que aí sim é um cheque em branco para o Bolsonaro em ano eleitoral para comprar voto. E veja bem, boa parte desse dinheiro vai para o gabinete do ódio. E a gente está falando de valores tão grandes que parece uma coisa banal. 60 bilhões, porque 60 bilhões de reais é muita grana. Se o Bolsonaro pegar 1 bilhão, ele desviar e colocar no gabinete do ódio, o Bolsonaro cria um sistema de comunicação mais poderoso que a Globo e que a Record. 1 bilhão desses 60. Só para que você tenha ideia do tamanho da desgraça que foi aprovada ontem. Ó, aqui nosso carro de som fazendo oposição hoje de manhã ao Bolsonaro lá no Maranhão. O arroz tá caro, o feijão tá caro, o preço da gasolina é culpa do Bolsonaro. E a sua família é só comprando mansão. E o povo brasileiro sofrendo com a inflação. Ele é mentiroso, só enganou. Aqui é a oposição. Pergunta quantas vezes o PDT foi às ruas contra o Bolsonaro. Bolsonaro não, ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro é criminoso, isso todo mundo viu. E o seu governo tá acabando com o Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro. O Brasil inteiro pede fora Bolsonaro. E o Plantão Brasil vem aqui denunciar. Esse desgoverno tem que acabar. Aqui é um trecho, rodou lá Bacabal, no Maranhão, nome da cidade. A gente também rodou em 4 cidades, entre ontem e hoje, 4 cidades também do Rio Grande do Norte. Eu vou mostrando nos próximos vídeos. A gente está fechando várias cidades no Nordeste do Brasil, cidades do interior, porque eles têm que saber dos crimes do Bolsonaro. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa o Pix, PicPay, deixa as minhas outras redes sociais e não se esqueça, nem pedir hoje, eu tô tão irritado com a traição que, inscreva-se no canal. Até esqueci de pedir para se inscreverem. Falou!